Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Cacilda Medeiros e juntos vamos ficar aqui até às 11 horas deste domingo, aprendendo mais sobre assuntos ligados à nossa Igreja Católica. E hoje nós vamos conversar sobre os 15 anos da Conferência Geral dos Bispos da América Latina e Caribe, que aconteceu lá no Santuário de Aparecida, em São Paulo, no ano de 2007. Então, bem-vindo a você que está na sintonia do bem, e eu lhe convido a ficar durante essa hora aqui com a gente, aprendendo mais sobre a Conferência de Aparecida, sobre o documento de Aparecida, né, que faz 15 anos que foi escrito, que foi publicado, mas muito atual. Então, comigo aqui no estúdio, o padre Matias Soares, que é pároco da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, no Conjunto Mirassol, e é com o padre Matias que a gente vai conversar sobre a Conferência de Aparecida. Bom dia, padre Matias, bem-vindo aqui mais uma vez, né, ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos os irmãos que neste momento nos acompanham pela 91.9. É uma alegria sempre poder participar deste momento tão enriquecedor para a vida arquidiocesana, como também para os demais que nos acompanham pelas mídias sociais. Hoje, quando nós falamos de comunicação, nós temos que pensar não só numa perspectiva espacial, mas, acima de tudo, numa perspectiva temporal. Então, é muito importante nós termos uma oportunidade como esta de retomarmos ou relembrarmos grandes e profundas e emergentes intuições da Quinta Conferência de Aparecida, não é? Que neste ano está fazendo 15 anos, né? Então são 15 anos em que nós tivemos a oportunidade de ter aquele grande momento, né, aquela grande assembleia que trouxe não só para a América Latina, como a partir da eleição ao ministério petrino do Papa Francisco, luzes para pensarmos os paradigmas da vida da Igreja na sua universalidade. Então, louvado seja Deus, por que não dizer assim, por essa oportunidade, e vamos juntos aqui tentar fazer esse breve caminho de reflexão, de partilha acerca dos grandes temas e da importância da Quinta Conferência de Aparecida para a América Latina, para o nosso país e, sem dúvida alguma, para toda a Igreja. E é bom lembrar, padre Matias, nós vamos conversar sobre a Quinta Conferência, né, do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. E aí é interessante a gente lembrar que essa foi a quinta Assembleia, mas antes dela aconteceram, claro, né, 4 conferências. A primeira, que foi em 1955, no Rio de Janeiro. Exato. A segunda, a Conferência de Medellín, né, lá na Colômbia, em 1968. A terceira, de Puebla, no México, em 79. A quarta, de Santo Domingo, lá na República Dominicana, em 92. E aí, em 2007, a quinta em Aparecida. E aí eu queria que a gente começasse, padre Matias, você falando o que é que foi essa conferência de Aparecida. É interessante, Cacilda, você fazer essa retrospectiva das demais, né, conferências, mas dentro desses dados, dessas datas e conferências, nós temos que pensar de um modo muito especial o acontecimento mais importante da Igreja no século XX, que foi o Concílio Vaticano II. Não é? Nós, no último dia 11 de outubro, celebramos os 60 anos do Concílio Vaticano II. E nós não podemos pensar essas conferências, até mesmo como chave de leitura, a própria Conferência do Rio de Janeiro, sobre a qual pouco se fala, mas que tem pontos assim bem interessantes acerca da formação presbiteral, acerca da questão indígena, né, dos silvícolas.
enfim, até mesmo naquela conferência nós já começamos a perceber sinais de que a igreja ela está sentindo a necessidade de repensar o seu estilo pastoral, o seu modo de viver o anúncio do evangelho nos tempos atuais, no mundo contemporâneo. E aí, a gente entrar especificamente no Concílio Vaticano II, porque ele de fato vai ser a chave de leitura para a gente pensar todas as conferências que virão depois, não é? Por exemplo, quando nós pensamos em Medellín, nós não podemos pensar a conferência de Medellín esquecendo de partir da Gaudium et Spes, das alegrias e as esperanças, sobre as alegrias e as esperanças que envolvem o mundo de hoje. E dentro dele o ser humano, a pessoa humana, que tem a sua dignidade, que precisa ter a sua liberdade religiosa, sua consciência respeitada. E a partir dele pensar os vários elementos da cultura, as questões da cultura. Então, com Medellín, nós vamos ter para a América Latina a recepção daquilo que o concílio pensara sobre a realidade da igreja, mas a realidade da igreja no seu diálogo com o mundo. E na América Latina, naquele momento, nós vivíamos grandes questões, como a ditadura em vários países, inclusive aqui no Brasil. Pensarmos as várias realidades de injustiça, as estruturas sociais. Se a gente pega o documento de Aparecida, aliás, se nós tomamos o documento de Medellín, o que é que nós encontraremos? Essa recepção das intuições do concílio, especialmente da relação da igreja com o mundo, com as adaptações às complexidades da América Latina, enfatizando de um modo muito direcionado a opção preferencial pelos pobres. A opção preferencial pelos pobres. E o que é que nós vamos ter nessa realidade marcada pelas injustiças sociais? As grandes construções teóricas da teologia da libertação, por exemplo, com o texto de Gustavo Gutierrez, que é importante que nós façamos a leitura com um olhar sereno, perspicaz, mas também com abertura para pensarmos que a teologia da libertação é o pensar teológico, é trazer tudo aquilo que até então era formal, era teórico, que nós absorvíamos da Europa, e que agora, a partir das periferias, especialmente das periferias de Lima, no Peru, o autor, Gustavo Gutierrez, o grande pai, ou um dos grandes pais, mas no caso ele vai ser a referência maior, trará para que pensemos a teologia tendo em vista as realidades periféricas da América Latina. Então, meus irmãos, vemos aí a preocupação, a relação da ortodoxia, da teologia, do discurso, da narrativa sobre Deus, mas da narrativa sobre Deus que considera uma das grandes intuições ainda do Concílio Vaticano II, que é o paradigma da história. E aí a gente lembra a Gaudium et Spes, mas entramos no grande documento sobre a divina revelação do concílio, que é a Dei Verbo. Então vejamos, meus irmãos, quando nós pensamos essas conferências, nós temos que pensar nos grandes temas do concílio.
E aí retomamos, vamos a Puebla, em 79, há uma preocupação de intensificar a dimensão cristológica, eu diria aqui no caso a dimensão dogmática, fundante, da experiência da fé, já que começavam a surgir essas interpretações, outras interpretações do Concílio Vaticano II, que num primeiro momento não vão estar muito bem acolhidas por aquilo que os grandes teólogos europeus ou aqueles que estão à frente de determinados dicastérios da Cúria Romana terão a preocupação de enfatizar e trazer em Puebla, e aí a gente precisa ver o discurso de São João Paulo II, ou o texto introdutório de São João Paulo II, porque é interessante a gente pensar as conferências a partir das reflexões, das falas portadas pelos papas, porque elas vão dar um direcionamento, vão dizer aquilo que na realidade latino-americana precisa ser lembrado, precisa ser trabalhado, tendo em vista a realidade e as questões pastorais, mas sem esquecer sempre esse laço, essa relação da Igreja Universal, da Igreja na sua catolicidade, com a Igreja nas suas várias formas e declinações aqui na realidade latino-americana. Então a gente vai ter em Puebla já uma atenção à dimensão cristológica, né? Um cristocentrismo voltado para essa dimensão da ação pastoral da América Latina. As grandes intuições, as grandes preocupações com as causas e estruturas sociais saem um pouco, não é? E o que é que nós vamos encontrar em Puebla? A preocupação com o tema da família e a preocupação com o tema da juventude. A opção preferencial pelos jovens. A preocupação com as famílias. Não é? A evangelização nas famílias. A família como célula, não só da vida social, mas também da vida da igreja. Um pouco mais à frente a gente vai ter a de Santo Domingo, e é bom a gente lembrar que na de Santo Domingo a preocupação vai ser com o tema da evangelização. Nós não vamos ter em Santo Domingo uma estruturação como a gente vai ter de um modo mais intenso, mais rebuscado, mais sistemático em Medellín e em Puebla. Em Santo Domingo nós vamos encontrar já o tema, a questão da paróquia, né? O tema da paróquia como comunidade de comunidades, e o tema da evangelização. Em Santo Domingo, não só a questão, não é, da evangelização, mas a gente lembrar que nessa conferência nós vamos ter um outro documento que vai influenciar fortemente, que vai ser a Evangelho Nuntiandi do Papa Paulo VI. Não é? Então o protagonismo dos leigos, mais uma vez, é trabalhado, não é, lembrado, não é, como uma outra preocupação das demais conferências, mas o tema da evangelização. E por que eu faço essa retrospectiva, Cacilda? Porque a gente não conseguirá entender a perspectiva de Aparecida sem lembrar daquilo que foi o Concílio Vaticano II, as conferências latino-americanas para a vida da igreja aqui na nossa realidade, e de um modo muito especial para a igreja no Brasil. Pronto, muito bom esse passeio, né? Muito bom esse passeio pelas conferências, desde a primeira, né? A segunda, especialmente Medellín, Puebla, Santo Domingo. A gente vai para o intervalo, aí no segundo bloco, padre, a gente fala sobre a Aparecida. Então, 2 minutinhos e a gente volta já conversando sobre a Conferência Episcopal de Aparecida, que estamos completando 15 anos agora em 2022 da realização dela lá em Aparecida. 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Hoje o nosso convidado é o Padre Matias Soares, pároco da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, lá no Conjunto Mirassol,
E hoje nós estamos conversando sobre o documento, sobre a Conferência Episcopal da América Latina e Caribe de Aparecida, né? Que foi realizada aqui no Brasil, em Aparecida, até inclusive com a participação do então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco. Bom, Padre Matias, tinha feito essa pergunta lá no primeiro bloco, mas você resolveu fazer a introdução, muito boa. E aí eu queria que você falasse o que é que foi nessa Assembleia de Aparecida. Muito bem. Fiz esse percurso extremamente importante. Por quê? Porque em Aparecida, especificamente, nós vamos ter uma quebra de paradigma. Aparecida retoma as grandes preocupações das demais conferências, mas traz o tema, traz para o centro da sua teologia, da sua eclesiologia, da sua preocupação pastoral, a questão da subjetividade. Eu sempre tive uma preocupação, porque logo após a quinta conferência de Aparecida, eu me lembro que lá pelos idos de 2007, eu recém-ordenado, eu comecei com um grupo de colegas presbíteros em Emaús, a gente estudar o documento de Aparecida, a gente ler o documento de Aparecida, a gente partilhar o documento de Aparecida, a gente sentir as grandes preocupações de Aparecida. E o que é que nós vamos encontrar? O diálogo imediato das preocupações da igreja com a questão da subjetividade contemporânea, com o humano contemporâneo. E é interessante a gente frisar esse aspecto porque nós sempre temos uma impressão que, como igreja, nós ainda não aprendemos a dialogar com o humano na contemporaneidade. A igreja tem uma grande dificuldade de dialogar com a subjetividade. Porque trabalhar com a subjetividade é você trabalhar com a autonomia, é você trabalhar com a liberdade, é você trabalhar com o questionamento, é você trabalhar com as superações, é você trabalhar com aquilo que cada ser humano anseia. E que no contemporâneo vai sendo motivado pelas várias possibilidades apresentadas pela ordem sistêmica, pelo mercado, pelo capitalismo, pelas realidades urbanas, pelas mídias sociais, pelas grandes questões de gênero. Então, assim, meus amigos, Cacilda e demais irmãos que nos acompanham, em Aparecida nós temos uma preocupação. Aqueles que pensaram, aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo, os grandes teólogos, os pastores, os bispos, que estiveram ali em Aparecida, reunidos na casa da mãe Aparecida, todos os fiéis leigos, eles trouxeram para o nosso arcabouço teológico e eclesial essa preocupação de mostrar que nós temos que falar do Evangelho ao sujeito, à pessoa. Não massificar a proposta do Evangelho. E o que é que nós, como igreja, somos chamados? E aí Aparecida tem claramente isso. Fala de uma conversão pastoral. Vejam, meus irmãos, que em Aparecida é dito que a partir do encontro pessoal com Jesus, todos nós, e aí, Cacilda, a questão central de Aparecida, a chave de leitura de Aparecida, devemos nos tornar discípulos missionários de Jesus. Os bispos, nas suas dioceses, devem ser os primeiros discípulos missionários. Nós, presbíteros, nas nossas comunidades de fé, nas paróquias,
devemos ser os primeiros discípulos missionários. Nós, consagrados, os diáconos permanentes, os religiosos, as religiosas, os fiéis leigos na igreja, devemos ser os primeiros discípulos missionários de Jesus. E nós caímos muitas vezes num erro tremendo, é que esses documentos, eles trazem as propostas, trazem a teologia, trazem a perspectiva, mas nós, na maioria dos casos, com raras exceções, absorvemos e tratamos desses temas centrais com chavões. Eu me lembro que quando saiu primeiro o documento de Aparecida, a gente ouvia muito se falar: devemos nos tornar discípulos missionários. Devemos nos tornar discípulos missionários de Jesus. Mas se parava pouco para aprofundar essa questão, que é uma questão que no contemporâneo é necessária que seja tratada a partir de uma teologia espiritual, de uma ideia sobre o significado da mística, daquilo que nós, na tradição cristã, sempre tivemos presente, que é a ideia de conversão, o significado de conversão, do encontro pessoal com Jesus. Então, em Aparecida, Cacilda, nós precisamos entender claramente, e olhe que houve uma crítica muito grande no método de Aparecida, porque não se começou com análise, a leitura conjuntural, como a gente viu em Medellín, como a gente teve em Puebla, mesmo tendo sido intensificado a ideia cristológica em Puebla, mesmo tendo uma preocupação em Santo Domingo, mas é em Aparecida que o tema da subjetividade entra plenamente. E mais uma vez eu lembro, é necessário que nós nos voltemos para o Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II, especialmente o número 22 da Gaudet Spes. Número 22, número 12 também pode ser lembrado, né, quem o lê, mas número 22. O mistério do homem só será iluminado, respondido à luz do mistério de Cristo. Aparecida traz essa perspectiva que nós tínhamos esquecido. E o contemporâneo, ele está nesse direcionamento. O que é que o homem, e nós especialmente na América Latina, com as várias realidades, e vejam que por isso é interessante a gente lembrar das conferências precedentes, Aparecida não, digamos assim, não gera um hiato, não rompe com as perspectivas das conferências precedentes, mas Aparecida traz esses dois elementos que do ponto de vista antropológico e teológico, Cacilda, e eclesiológico, nós não podemos esquecer. Quem é o homem, quem é o ser humano hoje, com as suas várias manifestações, com seus vários fenômenos, criador e portador de cultura, e aqui a gente lembra de Romano Guardini, é fundamental, é interessante a gente pensar nesse momento em Romano Guardini, a gente pensar na fenomenologia, no campo filosófico. Então, Aparecida traz a conversão a Jesus, a conversão pastoral da igreja. Se a partir da conversão pessoal de todos aqueles que fazem parte da vida da igreja, e aí, Cacilda, a conversão missionária, o paradigma da missão que o Papa Francisco, de um modo didático, preciso, ele vai sintetizar no primeiro encontro que ele teve com os bispos da América Latina, logo após, na Jornada Mundial da Juventude, ele teve um momento com os bispos do Ceilão. Naquele momento ele fez um discurso em uma página, que é necessário
que nós tenhamos acesso a ele. Ele diz, o paradigma, a questão missionária, ela é o paradigma, mas ela é também o programa daquilo que a Aparecida propôs. O paradigma, a missão está no centro, e todas as estruturas, elas precisam ser trabalhadas nessa perspectiva. Então, a Aparecida retoma esses grandes temas, eu diria assim, questões emergentes, como, por exemplo, um outro tema de Aparecida fundamental, a evangelização no mundo urbano. A Aparecida diz, Deus habita a cidade. Deus habita a cidade. É uma grande questão de Aparecida. Como nós trabalhamos a ação missionária no mundo urbano, na realidade urbana. A Aparecida terá essa preocupação justamente pensando os desafios enfrentados pelas realidades das metrópoles, as realidades periféricas das nossas grandes cidades. A Aparecida lembrou. A Aparecida lembra a questão da família, a conversão, o trabalho, o acompanhamento das famílias. A grande questão da juventude, ou das juventudes. Vejam, caríssimos irmãos, que a Aparecida traz, o que a Aparecida traz não são novidades. A Aparecida traz, a partir dessa mudança de paradigmas, atenção ao referencial e a questão da subjetividade, trazendo o elemento da centralidade da pessoa de Cristo, do encontro pessoal com Jesus, da vida do discipulado, do itinerário formativo. A Aparecida fala do itinerário formativo, que precisa ser permanente, que precisa ser gradual, a partir do encontro pessoal com Jesus, a dimensão querigmática, o anúncio, o primeiro anúncio, e depois o itinerário. Mas é interessante a Aparecida lembrar que nós não podemos pensar esse aspecto da formação que deve acontecer continuamente. E vejam que esse tema da formação é outro tema transversal de Aparecida. Vejam que eu já trouxe aqui 4 elementos, 5. Nós trouxemos a questão antropológica, a centralidade do sujeito, da subjetividade, a questão cristocêntrica, cristológica, o encontro pessoal com Jesus. Nós trouxemos o tema, a questão da missão. Nós trouxemos a questão da realidade urbana. Nós lembramos o itinerário, a importância do itinerário formativo, e aí a importância do catecumenato. E nós devemos sempre lembrar em Aparecida, no contexto da América Latina, a opção preferencial pelos pobres, que não é uma opção excludente. É bom a gente lembrar do discurso do então Papa Bento XVI, que é formidável. Ele lembrando, isso para nós latino-americanos, e nós que conhecemos, que lemos as grandes intuições, grandes proposições da teologia da libertação e suas derivações, que a opção preferencial pelos pobres, ela tem um caráter e ela tem uma base cristológica. Bom, vamos para o último intervalo, do programa Aprendendo com a Igreja. 2 minutinhos, a gente volta já conversando mais com o Padre Matias Soares sobre os 15 anos do documento da Conferência de Aparecida. 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no último bloco, nesse domingo, dia 16 de outubro, conversando sobre a Conferência Episcopal dos Bispos da América Latina e Caribe, que aconteceu no ano de 2007, lá em Aparecida, no Santuário de Aparecida, em São Paulo. E conosco aqui, hoje conversando, falando muito bem, com muita propriedade sobre
essa conferência, o padre Matias, que além de pároco da paróquia de Santo Afonso, lá em Mirassol, é também o coordenador da pastoral universitária na Arquidiocese de Natal. O padre Matias é um estudioso, né? Sempre anda com um livro lá, lendo, presencio sempre, né, padre Matias? Chega aqui na Arquidiocese sempre preocupado com o estudo, com a formação, com o aprender mais. Bom, padre Matias, lá no início do programa a gente lembrou que o Papa Francisco, então bispo, né, Jorge Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, na Argentina, ele participou da conferência lá em Aparecida. Aí dá pra gente ver traços no magistério do Papa Francisco, né, no papado dele, dá pra gente ver traços do documento de Aparecida? Cacilda, não só ver traços, mas eu diria a você, assim, uma percepção geral, né? É uma percepção geral, mas eu assim, sempre penso no Papa Francisco como o mais belo fruto da Quinta Conferência de Aparecida. Eu penso isso. Eu tive a oportunidade em Roma, fazendo meu mestrado, de fazer um curso sobre a eclesiologia do Papa Francisco. E foi formidável, assim, porque a gente vai, não só já tinha outras leituras, mas a gente vai vendo discursos, reflexões, né, e percebendo o que o Papa Francisco fala sobre a ação pastoral da igreja, e ele lembra muito, ele diz, olha, a alegria do Evangelho, o Evangelho Gaudium, é fruto da Evangelho Nunciandi do Papa Paulo VI e a Quinta Conferência de Aparecida. Ele lembra isso em outros momentos, e quem já teve a oportunidade de ler a sua biografia, a gente encontra isso no Papa Francisco. E a gente eu lembrava, e quero manter esse fio condutor, que tudo isso está embutido no Concílio Vaticano II. A homilia do Papa Francisco, no dia da celebração da memória de São João 23, sobre o concílio, é um primor de espiritualidade eclesial. Recomendo vivamente, ele comentando o capítulo 21 do Evangelho de João. Ele falando, temos que voltar ao concílio, temos que retomar o concílio. Mas em outro momento ele lembra, nós temos que colocar em prática as intuições de Aparecida, o que Aparecida propôs. E depois de 15 anos, cabe uma pergunta para todos nós, a partir dessa apresentação do que o Papa Francisco tem dito, porque ele no primeiro capítulo da Alegria do Evangelho, ele fala de uma conversão missionária de toda a igreja, de uma transformação missionária de toda a igreja. A própria Cúria Romana, no seu último documento, coloca no centro das suas ações o anúncio do Evangelho. Então, os outros grandes temas do Papa Francisco sobre a família, Amoris Laetitia, o tema da criação, o cuidado com a casa comum, a Laudato Si, a questão da Amazônia, o tema da santidade no mundo contemporâneo, mais uma vez colocando no centro a questão do Evangelho. Quem é o Papa Francisco? O Papa Francisco é esse grande jesuíta, esse grande pastor da Igreja Católica, que traz para o centro das preocupações da ação missionária, o paradigma missionário, a centralidade do Evangelho, o anúncio do Evangelho, o testemunho do Evangelho. E tudo isso está em Aparecida. Então, depois de 15 anos, essa relação do pensamento do Papa Francisco, um homem que tem clareza do que ele quer para a igreja, porque é muito ruim quando nós não temos à frente das instituições, sejam elas eclesiásticas ou laicais, que não tem clareza do que se quer para a vida da comunidade. Então, o Papa Francisco tem
clareza disso. Então, quando nós pensamos no pensamento do Papa Francisco, nós temos que pensar que esse paradigma, ele perpassa, não é? Ele perpassa toda a sua preocupação missionária e pastoral. Então, Aparecida, o Papa Francisco. E o segundo ponto, nesse terceiro bloco, né, eu quero tentar trazer como a Arquidiocese de Natal recepcionou Aparecida. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que naquele momento, antes disso, nós já estávamos vivendo as santas missões populares, que caiu no esquecimento. Infelizmente, não foi sendo assumido como uma narrativa permanente. Mesmo depois que o Papa Francisco, na alegria do Evangelho, lembrou uma conversão missionária de toda a igreja, nós parece que, e isso eu digo com muita tranquilidade, não assumimos um discurso, com clareza, a missão da igreja, a presença da igreja nas realidades do mundo urbano, nas grandes periferias, nas realidades de fronteira, no mundo da universidade, no mundo das drogas, os moradores de rua, a distribuição do clero. Nós estamos vivendo um momento em que, e aqui eu estou me lembrando de uma crítica feita de um filósofo americano à situação política do Brasil. Ele sem citar nomes, ele disse, olha, determinados grupos políticos do Brasil foram só para o ambiente das universidades e o mundo dos artistas, mas esqueceu os outros espaços públicos. E eu me lembrei muito da ação missionária da igreja, quando esse filósofo americano, chamado Noam Chomsky, casado com a brasileira, ele fazia essa crítica. E eu me lembrei, eu trouxe essa questão para a vida da igreja, não é? Então, os grandes temas emergentes de Aparecida, hoje a teologia do corpo, o tema do pós-humanismo, sobre o qual as questões éticas que envolvem hoje as mídias sociais, os meios de comunicação, as fake news, as questões que envolvem o tema de gênero. É tão triste quando nós escutamos pessoas, às vezes até ministros ordenados, falar do tema de gênero como se a igreja não tivesse uma reflexão sobre gênero, satanizando as coisas, não trazendo para as questões sociais, de uma ética da pessoa, de uma ética social, de uma bioética social, de uma teologia da criação, os temas do contemporâneo, que envolvem o corpo, que envolvem a subjetividade e que ainda mais, de um modo mais intenso, agora, no pós-Covid, e aí a gente nós não teremos tempo de entrar na questão, todas essas preocupações de fronteira, de periferias, essas questões, elas foram, digamos assim, intensificadas. E nós, como igreja, nós estamos assumindo essas preocupações que o Papa Francisco traz com muita lucidez. Os problemas que nós encontramos nas realidades da Europa, o tema do secularismo, do relativismo, do ateísmo, do agnosticismo, da indiferença a Deus, da morte de Deus. Se fala hoje numa era pós-Deus, pós-secular, pós-cristã. E o que o Papa propõe, deixa claro pra gente, não é? É que nós precisamos entrar sempre pelo anúncio do Evangelho. Não é estar preocupado se a lua é quadrada, não é estar preocupado. Isso pode ser refletido, mas sempre a partir do Evangelho. Sempre com a preocupação de lembrar que o ser humano, na sua individualidade, na sua personalidade, é alguém que mais do que nunca nos interpela, que não aceita mais que o que nós dizemos, que a igreja diz, seja a verdade. Por isso que o Papa Francisco fala de
pedagogia do encontro, de uma ideia do encontro, do diálogo. O diálogo com o diferente, que não tira de mim a consciência que eu preciso ter de quem sou como cristão. Que devo não estar preocupado em falar de uma igreja do período medieval, pós-tridentina, onde a cultura cristã dominava tudo. Ou a ideia de cristandade, que era importante, o discurso do Papa Francisco, a Cúria Romana. Nós saímos desta época, meus irmãos. Nós estamos no outro contexto, onde a comunhão, a cultura do encontro, o testemunho de vida, o anúncio do evangelho, a alegria, o entusiasmo. Para mim, um dos grandes dramas que tira de nós, às vezes, os ministros ordenados, é o que Max Weber já denunciava no início da modernidade. Nós vivemos um certo desencanto com as coisas. Nós perdemos o encanto com o evangelho. Nós perdemos a alegria de anunciar o evangelho muitas vezes. Estamos acomodados a essas estruturas ainda medievais, feudais, burguesas, de uma teologia de sacristia. Preocupados, às vezes, e aqui eu falo para nós, às vezes até em situações internas, que não condizem mais com os desafios do mundo de hoje. Então a Aparecida, meus irmãos, nos provoca, continua a nos provocar. Depois de 15 anos, nós temos que repensar como igreja particular de Natal, como nós estamos vivendo essa conversão ao Evangelho, a Cristo, à missão, o amor à missão. Então, Cacilda, aqui o nosso tempo está acabando. Eu preciso, por último, falar aí dessa coisa da pastoral universitária, já para concluir, meus amigos. Me permitam fazer um breve, digamos aqui, anúncio. No próximo dia 22 de outubro, nós teremos lá no Centro Pastoral de Santo Afonso Maria de Ligório, em Mirassol, a partir das 8 horas e 30 minutos. Teremos o primeiro momento, às 9 horas, começaremos até às 15 horas, a primeira jornada de estudos filosóficos medievais. Teremos 3 professores, aliás, 3 temas: o amor e a felicidade, princípios do agir humano em Santo Agostinho, a semente de Deus em nós, fundamento da mística do mestre Eckhart, e os pecados capitais na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Teremos o professor Marcos, da Universidade Federal de Pernambuco, teremos o professor Teixeira, da Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Norte, nosso contemporâneo lá em Roma, e teremos o professor Sérgio, da Universidade Federal, do Rio, aqui do RN, né? Então teremos esse momento. Quero convidar aos ministros ordenados, pastores, presbíteros, não é? Os bispos, diáconos, religiosos, religiosas, o seminário, os seminaristas, não é? Os seminaristas, os fiéis, os estudiosos da área que queiram trabalhar conosco esse tema. Esses temas que são extremamente atuais. Temas da área da ética, da mística, não é? Da ética e da mística, extremamente atuais. Eu lembrava a vocês que a Aparecida traz o tema da subjetividade. E nós temos o elemento da espiritualidade. O que é a genuína espiritualidade cristã? Que nós estamos confundindo hoje com essas coisas de teologia, de autoajuda, de coisa do outro mundo, esquecendo a raiz do evangelho. Então temos que nos voltar. O que é a questão do que de fato é espiritualidade cristã? Então trabalharemos esses 3 temas. Bem rapidinho, Padre Matias. Como é que as pessoas podem fazer a inscrição? Até quando fazer a inscrição? É online? É presencial? Como é que é? Presencial, Cacilda. Como eu disse, ali no Centro Pastoral de Santo Afonso. No dia 22. No dia 22 de outubro, né? As inscrições podem ser feitas pelo SIGA, do site da universidade,
Para aqueles que desejarem, fazendo a inscrição pelo site, vocês podem ter o certificado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Certificado de extensão. Certificado de extensão. E podem também fazer as inscrições na Secretaria Paroquial da Paróquia de Cidade Satélite, lá, cujo pároco é o Padre José Nazareno, né, lá no Cidade Satélite, e na Paróquia de Santo Afonso, em Mirassol, durante a semana, das 14 às 20 horas. Então lá vocês terão maiores informações, vejam nos sites, né, da Arquidiocese, que vocês vão ter os números lá da secretaria dessas paróquias, e podem fazer também pelo site. A taxa de inscrição, R$30, né, que vai servir para a gente dar uma ajuda de custo aos professores que estarão conosco. O almoço, a gente... cada um se organiza ali, porque nas proximidades ali da Igreja Matriz temos restaurantes, né, com preços, né, populares, e de uma comida muito, muito boa, de uma alimentação muito boa, e as pessoas... Shopping, né, os dois shoppings também, sempre os dois perto ali da Igreja Matriz, é algo bem central. Então queremos fazer esse convite para os estudiosos. Eu penso que a gente tem que aproveitar esses momentos, a gente tem que ter gosto, pela a espiritualidade, pela vida de oração, pela vida de estudo, não é? Porque como a gente pensar, não é cair no formalismo, mas a oração com a ação e a ação com a oração, não é? Então acho que a gente tem que fazer esse equilíbrio nesse mundo tão marcado por tanto vai e vem, por tantas questões imediatistas, né? Essa sociedade do cansaço, né, como um filósofo contemporâneo chama. Então a gente precisa parar para a gente se reabastecer. E por último, Cacilda, já concluindo, quero render graças a Deus pela realização do 4º Congresso Eucarístico Paroquial da nossa paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, nos seus 40 anos. Então um abraço muito especial para todos os meus paroquianos, todos aqueles que tanto na realidade geográfica ali moram na nossa paróquia, mas tantos paroquianos que são oriundos das várias outras realidades da cidade do Natal e que vivem a sua fé ali em nossa comunidade, por aqueles que já passaram, por aqueles que deram a vida pela missão, os ministros ordenados, os fiéis leigos que já partiram para junto de Deus, os atuais e os do futuro, as crianças, os jovens, as famílias. Eu, juntamente com o Padre Antônio, o Diácono Eugênio, estamos ali nesse serviço e estamos, juntamente com a comunidade, realizando, concluiremos hoje, não é, o nosso 4º Congresso Eucarístico Paroquial. Não é? Então, tem sido um momento muito especial. Eu penso até que nós, enquanto Arquidiocese de Natal, deveríamos realizar um Congresso Eucarístico Arquidiocesano, para a gente trazer para o coração do nosso povo de um modo geral, de um modo orgânico, de um modo aprofundado, catequético, mistagógico, não é? Esse amor à Eucaristia. A Eucaristia como fonte da ação missionária da Igreja, como nos lembra Aparecida. A Eucaristia como ápice e fonte e ápice, não é, de toda a ação missionária da Igreja, a força para a missão, a Eucaristia. Então, que Nossa Senhora nos ilumine. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Que bom que a gente pôde falar sobre os 15 anos da 5ª Conferência de Aparecida nesse mês dedicado às missões. Ok, Padre Matias, muito obrigada por estar aqui com a gente, dando essa aula, né, sobre Aparecida. Muito obrigada mesmo. Parabéns também pelo seu ardor, pelo estudo, pela formação, por querer aprender mais e compartilhar com seus paroquianos, com seus fiéis. Parabéns e obrigada. E obrigada também a você que esteve com a gente nessa hora, que até desde as 10 horas, aprendendo mais com a nossa igreja, aprendendo mais sobre a Conferência de Aparecida. Muito obrigada, continue com a gente, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo para você, boa semana e até domingo que vem.